A segurança internacional vem passando por mudanças desde o fim da Guerra Fria e particularmente nos últimos anos, com uma nova ideologia em ascensão na geopolítica internacional. Para entender melhor essa conjuntura atual, vamos ouvir o professor da UNB, Antônio Jorge Ramalho da Rocha. Junto com outros professores, estudantes, pesquisadores e profissionais civis e militares, Antônio Jorge faz parte do Grupo de Estudos e Pesquisas em Segurança Internacional da UNB, GEPSE. Este é o Cidadania Mundo, o seu espaço para a discussão de temas internacionais. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sempre um prazer e uma honra poder compartilhar ideias com vocês aqui. Obrigado. Recentemente tivemos agora em fevereiro a Conferência de Segurança Internacional de Munique, que acontece todos os anos, e teve uma grande discussão em relação à postura dos Estados Unidos com essa ideologia do Trump de America First, Great Again, uma coisa muito centrada, que mexe um pouco no xadrez que a gente estava acostumado com os outros países, no relacionamento dos outros países. O que mudou na segurança internacional? Mudou muito, mudou bastante e mudou para pior. Pensando numa perspectiva histórica, o que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial foi que os Estados Unidos lideraram o processo de criação de um arcabouço institucional, um conjunto de instituições globais e normas que permitiram estabelecer uma certa acomodação dos interesses. A partir da confrontação com a União Soviética, foram definidas ali por guerras específicas. A Guerra da Coreia foi um primeiro momento, depois a crise dos mísseis em Cuba foi um segundo momento muito importante. As áreas de influência ficaram definidas e, mais ou menos, os países começaram a respeitar o fato de que havia uma superpotência, como se chamava então, dominando aquela região específica do mundo, região geográfica do mundo, dominando também as principais relações socioeconômicas e políticas daquelas regiões. A Guerra Fria sobreveio de uma maneira relativamente surpreendente para a maioria dos analistas e não foi seguida por uma grande conferência que permitisse a reorganização das relações internacionais que haviam avançado de uma maneira muito significativa no sentido de grande estabilidade, justamente porque havia essa percepção de que, do ponto de vista da segurança, havia uma tensão, mas era uma tensão previsível. Do ponto de vista da economia política, havia regras de jogo claras que permitiram o aprofundamento da globalização. Então, os Estados Unidos, na verdade, lideraram a criação de uma estrutura como nós jamais havíamos visto, de uma governança global baseada em instituições. Em certo sentido, foi muito positivo, permitiu o crescimento muito acelerado do comércio internacional, permitiu um intercâmbio das sociedades, das economias e assim por diante. Gerou uma série de tensões. O grande problema qual é? Ao final da Guerra Fria, não houve essa reorganização. A década de 90, basicamente, foi uma aposta em que, em áreas específicas, seria possível criar regimes internacionais, instituições que governassem aquelas relações específicas. Isso ocorreu, em alguma medida, na área de meio ambiente, na área de direitos humanos, na área de gênero, por exemplo, promoção de igualdade de gênero. Esses temas começaram a entrar na agenda de uma maneira mais articulada no âmbito global. Mas, a partir da virada do século e, sobretudo, depois do 11 de setembro, os Estados Unidos começaram a se retirar, inclusive a retirar recursos desse esforço de criar estabilidade global. Já do ponto de vista do Oriente Médio, isso vinha avançando a partir do final do governo Clinton, mas, sobretudo, Bush filho e depois Obama, eles trabalharam no sentido de se retirar do Oriente Médio, que é uma zona de muita tensão. Esse processo vem avançando de uma maneira sistemática. Trump apenas acelerou o processo, mas se esperava que, mesmo com a diminuição da presença dos Estados Unidos no Oriente Médio, o resto do mundo continuasse com essa estrutura de uma interdependência que existe entre economias e sociedades real, profunda, dinâmica, é o que nós estamos vendo agora com essa ameaça de pandemia, mas, ao mesmo tempo, uma certa estabilidade normativa, um certo acordo, em alguma medida tácito, sobre as regras de jogo que devem governar as relações internacionais. Até Trump nós tínhamos isso.
Trump simplesmente joga isso ao mar. Ele decide retomar algo que sempre houve nos Estados Unidos, uma espécie de política pendular. Os Estados Unidos sempre hesitaram, em alguns momentos históricos, avançando no sentido de servir ao mundo, de promover a globalização, de criar instituições, e em alguns momentos procurando se retrair e cuidar apenas dos seus interesses. Recentemente, nessa diminuição da interferência militar, principalmente dos Estados Unidos no Oriente Médio, a gente teve aí um acordo, agora também em fevereiro, do governo Trump com o Talibã, e retirada de tropas do Afeganistão, onde eles dominam, o Talibã domina boa parte da região. E vai voltar a dominar. Isso não surpreende a ninguém, né? Quando os americanos decidiram ir para o Afeganistão, os russos disseram, olha, boa sorte. Uma parte da decaída, né, da União Soviética, da ex-União Soviética, se deveu ao fracasso no Afeganistão. O Afeganistão jamais conseguiu ser dominado por qualquer grande potência estrangeira. Então, ali era relativamente previsível. Essa era uma guerra desnecessária, era uma guerra que talvez tivesse outros interesses. Foi até a promessa de campanha do Trump na outra campanha. Claro, claro. Então, assim, que os Estados Unidos se retirem dessas guerras do Iraque e do Afeganistão, isso não surpreende. Eles gastaram muito mais do que poderiam, mesmo os Estados Unidos, numa guerra que produziu resultados pífios. Do ponto de vista do terrorismo... Ficaram lá quase 20 anos, investiram muito dinheiro. Trilhões de dólares. E agora saíram sem resultado prático. Sem resultado algum. Não mais ou menos como o Vietnã. Como uma derrota? Isso seguramente vai ser visto como uma derrota. Historicamente, não há dúvida. Eles não foram capazes de promover a transformação que diziam que iriam promover. Mais guardadas as proporções, como aconteceu com o Vietnã. Sim. O senhor citou ainda agora o risco de pandemia devido ao novo coronavírus. Isso também a gente pode considerar que isso faz parte de segurança internacional, está no centro dos estudos, no foco, o risco de pandemia mundial? Não, eu acho que essas questões têm que ser separadas. Os militares são sempre chamados a apoiar os esforços governamentais em prol, por exemplo, da logística necessária para conter movimentos populacionais ou para amparar as populações atingidas por catástrofes, etc. Mas essas são funções, são missões subsidiárias das Forças Armadas. As Forças Armadas são treinadas, são preparadas para fazer a guerra. O grande problema que nós enfrentamos é que houve, ao longo do século XX, uma definição, parte desse ambiente de equilíbrio contribuiu, inclusive, para que se desenvolvesse um corpo jurídico que define claramente qual é o direito da guerra e qual é o direito na guerra. Quando é correto, do ponto de vista do entendimento compartilhado pelos soberanos, entrar em uma guerra, sobretudo a autodefesa, e como devem se comportar os governos caso estejam em guerra. Por exemplo, respeito a criminosos, não a criminosos, a prisioneiros de guerra, né? O tratamento humanitário desses prisioneiros de guerra. Um dos problemas centrais, eu diria, do progressivo decréscimo da reputação dos Estados Unidos como uma liderança global tem que ver justamente com o que aconteceu no Iraque e no Afeganistão. Tem que ver com Abu Ghraib, tem que ver com Guantánamo. O fato de que indivíduos, seres humanos, foram feitos prisioneiros pelos Estados Unidos, no que eles chamavam de uma guerra contra o terror, que é algo que, do ponto de vista lógico, não faz sentido. Ninguém declara guerra contra um conceito, contra uma tática de emprego da violência. Declara-se guerra contra um oponente, contra outro Estado nacional. Os Estados Unidos prenderam aqueles indivíduos, não os trataram como prisioneiros de guerra, não os trataram como criminosos comuns, colocaram-nos numa espécie de limbo jurídico e, a partir daí, o mundo inteiro olha para os Estados Unidos e diz: como é que vocês podem defender? E vazaram para o mundo algumas imagens de maus-tratos, de tortura. De torturas, tudo isso, sem que ninguém de alto nível tenha assumido a responsabilidade. Isso produziu um impacto negativo na percepção moral dos Estados Unidos, na autoridade dos Estados Unidos, extraordinária. Algo que é a herança maldita, digamos, que Bush deixou
para os seus sucessores. Aí as lideranças mundiais começam a olhar para os Estados Unidos e dizer: quem é você para me dar uma lição sobre direitos humanos se você se comportou dessa maneira? Então, é um processo de desengajamento, como eu dizia antes, dos Estados Unidos, desse papel de construção de uma estrutura de governança global em prol de todos, mas em prol, sobretudo, deles mesmos, porque ninguém se beneficiou mais desse processo do que os próprios Estados Unidos. A sua moeda continua sendo a moeda de referência global, tanto para a reserva de valor, quanto para a realização de trocas, quanto inclusive para a unidade de conta, né, para poder fazer as contas no mundo inteiro. O comércio internacional hoje continua funcionando, sobretudo com base no dólar. O crescimento, principalmente econômico, da China não consegue aí mexer essa balança? Ainda não. Mexe do ponto de vista econômico, mas não ainda do ponto de vista geopolítico. Do ponto de vista geopolítico, os Estados Unidos têm ainda uma capacidade muito superior à China. Os Estados Unidos respondem hoje por quase metade do orçamento global de defesa. Eles têm 11 porta-aviões de grande porte. A China tem 2 de pequeno porte. Os Estados Unidos é uma diferença brutal em termos de capacidade militar. Agora, a China tem uma visão de longo prazo de reorganização das relações internacionais em função dos seus interesses. Essa ideia, né, essa narrativa que eles criaram em torno da nova Rota da Seda, One Belt, One Road, etc., que agora já é Belt and Road, inclusive que tem servido como um veículo de transmissão mais expedito do próprio coronavírus. Não é casual que tenha ido para o Irã e para a Itália, inicialmente. São pontos de entrada da China nessas regiões do globo. Mas a China está claramente empregando um processo de reorganização dos fluxos globais, inclusive dos fluxos econômicos, em tempos de paz, fazendo investimentos que produzem resultados concretos, positivos, inclusive, para os países onde ocorrem esses investimentos, mas cujo propósito é colocar aquela economia, com todos os seus recursos naturais e humanos, a serviço do crescimento chinês. Sim. E essa é uma visão de 20, 30 anos à frente. E isso é consciente, é uma estratégia que eles aplicam. Inclusive pública, eles não estão escondendo nada. O que eles estão, na verdade, surpresos, aquilo que mais surpreendeu os chineses é a velocidade com que eles estão avançando nisso, sobretudo por causa desse movimento dos Estados Unidos, porque antes os espaços que precisavam ser disputados, por assim dizer, com os Estados Unidos, estão vazios. Então, o que nós estamos vendo de um lado, o enfraquecimento progressivo das estruturas de governança global, o multilateralismo, tal como nós o construímos nos últimos anos, está enfraquecido, as Nações Unidas estão enfraquecidas, todas as organizações internacionais. O que eu ia perguntar, o papel atual, como ficou o Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, a OTAN, esses órgãos internacionais que buscavam esse equilíbrio, assim. Eles serviam como um espaço de diálogo privilegiado para as grandes potências. Hoje eles já não servem, porque já não há esse espaço privilegiado, já não há necessidade. Os Estados Unidos decidiram que vão resolver os assuntos face a face no plano bilateral. E por quê? Porque eles têm mais capacidade, eles têm mais poder de barganha, eles têm mais capacidade de coerção, na verdade, para impor os seus interesses. Isso, do ponto de vista comercial, é muito claro. A estratégia negociadora americana vai no sentido de dizer: eu não tenho por que levar para o multilateralismo se lá eu terei uma posição fragilizada, na medida em que os países com os quais eu vou negociar podem se organizar para cobrar mais caro de mim em concessões. Eu prefiro falar frente a frente no âmbito bilateral, porque com isso eu tenho mais poder de barganha, eu consigo impor minha vontade. As grandes organizações terroristas, de certa forma, se beneficiam disso, porque não tem mais órgãos internacionais tão fortes quanto eram há pouco tempo. Por exemplo, essa negociação com o próprio Talibã, em vez de ser com o Estado, com o Afeganistão e tal. O terrorismo opera à margem desses processos. Aí foi o primeiro grande, eu diria, um passo mais evidente de desengajamento dos Estados Unidos foi a resposta ao 11 de setembro. Porque mais importante do que o ato em si, que gerou uma solidariedade global, todo mundo se tornou americano naquele momento. Nunca me esqueço uma manchete do Le Monde, que é o jornal mais conservador francês, os franceses que são os mais ciosos da sua autonomia em relação, sobretudo, aos Estados Unidos,
publica, depois do 11 de setembro, que somos todos americanos. A solidariedade era global. A resposta ali teria que ter sido no sentido de cooperar, de promover a integração, não a integração, mas a cooperação dos serviços de inteligência, que afinal foi o que produziu o resultado. Os êxitos que os americanos conseguiram vieram muito mais das trocas com a inteligência do Paquistão, da Turquia, por exemplo, da própria Rússia, do Irã. Eles não falam sobre isso, mas houve uma grande, sobretudo no Afeganistão, uma grande cooperação dos setores de inteligência do Irã e dos Estados Unidos, porque eles tinham os mesmos interesses. Então, ao invés de apostar as fichas no fortalecimento da cooperação e do diálogo entre os governos para combater uma ameaça comum, que são as ameaças terroristas, os Estados Unidos preferiram declarar uma guerra contra o terror e, com isso, dentro de alguns meses, na verdade, se viram na contingência de ter que, uma vez que tinham declarado guerra, ter que colocar as tropas em algum lugar. Então, vou colocar as tropas aonde? Não, Afeganistão e Iraque, porque são os países que supostamente teriam apoiado esses terroristas, quando há evidência de que, por exemplo, a Arábia Saudita apoiou Bin Laden desde o começo. Então, essas narrativas vão se construindo, mas o que fica claro é essa mudança radical na organização das relações internacionais, marcada pelo enfraquecimento do multilateralismo, da capacidade de governança concertada pelos Estados nacionais, junto com o fortalecimento do multipolarismo, ou seja, da emergência de polos de poder. Então, agora você tem, por exemplo, no Oriente Médio, uma disputa entre Arábia Saudita e Irã, muito clara, inclusive com indicações de que ambos caminham na direção de se nuclearizar. De outro lado, você tem países que têm uma visão global de si, que têm uma memória histórica de longo curso, como a Turquia, como o Irã, como a Índia, nem falar a China e a Rússia, que se veem como grandes potências e querem ser reconhecidas, querem ter o prestígio que têm as grandes potências. Puxando um pouco agora para perto da gente aqui, o Brasil no continente latino-americano, que vem atravessando crises, qual o papel do Brasil no equilíbrio de segurança aqui? O Brasil tinha um papel crescente de afirmação de uma liderança muito cooperativa, de uma liderança aberta às posições dos países vizinhos. Essa posição vem sendo construída. O Brasil sempre teve, se você quiser, desde José Bonifácio, sempre teve uma preocupação em estabelecer uma boa relação com seus vizinhos, portanto, respeitar a legitimidade daqueles governos nos seus respectivos territórios. Primeiro porque tinha preocupação em construir a mesma legitimidade no controle do seu próprio território e não tinha os recursos para isso. Então, a primeira providência que José Bonifácio toma, o primeiro chanceler do Império Brasileiro, não era nem da República ainda, no sentido de estabelecer uma boa relação com Argentina e Chile, sobretudo, porque a percepção que havia, e havia do lado de lá também, era de que aos europeus, que eram as grandes potências da época, interessava dividir para governar. Se nós entrássemos em conflitos uns contra os outros, nenhum desses estados teria vingado como vingou. Teria sido capaz de criar um governo que tivesse a autoridade sobre um território, o território que havia sido negociado durante as guerras de independência. O pessoal pensa muito isso sobre a Guerra do Paraguai, por exemplo, né? Que o Brasil venceu, chegou à Assunção e voltou atrás e respeitou as fronteiras que haviam sido estabelecidas. Esse foi o comportamento do Império, esse foi o comportamento da República. E a partir de Rio Branco, sobretudo, há essa preocupação em aproveitar aquela janela de oportunidade que a Belle Époque tinha criado para transformar, para traduzir em documentos legais, em acordos, em tratados internacionais com os nossos vizinhos, as fronteiras políticas que haviam sido estabelecidas antes. Rio Branco teve essa clarividência e aproveitou aquele momento que só durou até a Primeira Guerra Mundial, de uma boa vontade com relação dos Estados, com relação ao direito internacional, para poder traduzir isso em textos legais. Por isso nós não temos problemas de fronteira. Já não tínhamos antes, mas o fato dele ter consolidado isso, ainda antes de ser chanceler, em tratados, né, ter iniciado o processo lá atrás, mas, sobretudo, quando foi chanceler, dedicou a sua vida a isso.
nos livrou de uma série de problemas. O Brasil é um país que tem fronteira com 10 outros países e não tem nenhum problema de fronteira. A China tem fronteira com 14 países e tem problemas com todos os 14 países. A Rússia, que é o segundo país com mais vizinhos, problemas com todos os seus vizinhos. Aqui no Brasil se construiu essa tradição. O que aconteceu nos últimos anos, eu diria, desde o final do governo Lula, é que o Brasil começou a se desengajar desse papel de promoção de uma integração regional. Nessa própria conferência de Munique, que a gente falou no início da entrevista, o Brasil não participou agora desse ano. Não, o Brasil não participou nesse ano, havia participado esporadicamente. O Brasil, a América do Sul está um pouco afastada das tensões geopolíticas, estava afastada das tensões geopolíticas globais. Mas nós aprendemos na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial que quando esses conflitos começam a acontecer, rapidamente nós seremos envolvidos nesses conflitos, de uma maneira ou de outra. O Brasil participou dos 2 conflitos globais do século passado, e soube tirar proveito e soube escolher o lado certo. Havia um debate intenso, não só no Brasil, mas na região, sobre se deveríamos pender para o lado dos aliados ou do eixo. Vargas teve essa sensatez de não só identificar qual era o lado vencedor, mas também de de negociar o engajamento brasileiro, que aconteceria de qualquer forma. Se o Brasil não tivesse se aliado, nós hoje sabemos, por causa da lei de liberdade de informação dos Estados Unidos, a coisa de uns 10 anos, 9 anos atrás, foram publicados os planos que tinham os Estados Unidos para ocupar o Nordeste brasileiro, já que ele era necessário, ia construir uma base ali, onde Parnamirim, Fernando de Noronha, aquela região, do ponto de vista geopolítico, era necessária para o esforço de guerra dos aliados no Ocidente, né, pela posição geográfica. No Oriente Africano e no Ocidente Africano e no Ocidente Europeu. Então você tinha esse plano estava traçado. Felizmente não foi preciso e o Brasil conseguiu manter a sua relação privilegiada de amizade com os Estados Unidos, que tem desde a independência dos 2 países. Então, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência brasileira. O senhor falou em liberdade de informação, no caso nos Estados Unidos, mas a gente vê em todo mundo a questão da segurança cibernética. Isso está envolvido, influencia também a segurança internacional, com vazamentos, às vezes, sobre o governo, ou ataques de hackers. Isso hoje é a nova, é o novo teatro de operações, o menos conhecido e o mais relevante de todos. Isso sim muda o papel das Forças Armadas que se integram nesse ambiente cibernético. Aí você tem, eu diria que o mundo evoluiu mais do que a nossa percepção sobre ele ou do que a nossa capacidade de construir teorias e narrativas sobre a questão cibernética. Porque terra, mar e ar sempre houve, desde que inventaram catapulta, que se trabalha com poder aéreo de alguma maneira. Sempre nós lidamos com esses teatros de operação tradicionais, não por acaso temos as 3 Forças Armadas. O mundo cibernético é novo, esse é criado pelo homem. Ele tem possibilidades extraordinárias. O problema maior do ponto de vista da segurança internacional não é sequer a questão de vazamentos. Espionagem sempre houve. Mudam os meios agora, então é mais difícil você se proteger, mas isso não é novidade. Agora, o uso da ameaça cibernética como uma possibilidade de dobrar a vontade do outro, ou seja, como um instrumento de guerra, como um instrumento de força, isso é novo, porque o mundo cibernético é novo, isso integra o mundo extraterrestre, né, o posicionamento de satélites, etc. Isso dá a soberanos, a partir de um custo de entrada relativamente baixo, uma capacidade extraordinária de virar o jogo, por exemplo. E o mundo precisa descobrir como enfrentar essa nova realidade agora. Precisa haver uma cooperação. Mais importante ainda que isso é o que está sendo debatido hoje do ponto de vista de armas autônomas. A inteligência artificial aplicada a plataformas capazes de elas próprias decidirem sobre, por exemplo, o lançamento de um míssil. Isso é uma realidade hoje que não está regulada.
E o debate sobre isso, aí o Brasil tem tido um certo protagonismo e, felizmente, se mostra antenado com não só as tendências, mas as ameaças mais relevantes para o nosso futuro do ponto de vista da segurança internacional. Excelente. Professor, muito obrigado pela entrevista. Infelizmente, já se esgotou o nosso tempo aqui, mas a gente volta a falar sobre isso, talvez, num próximo programa. Fico à disposição. Espero ser útil para chamar a atenção da nossa sociedade para as questões de segurança e defesa internacional. Obrigado. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link deste programa, é só acessar a nossa página na internet, senado.leg.br/tv, ou então visitar o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, pode telefonar de graça para 0800 61 22 11. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania Mundo.